uma grata alegria, quero cumprimentar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa se glorificar nesta manhã. Estamos estudando o capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6. Mencionávamos ontem que hallamos 4 palavras importantes dentro do capítulo 6 de Romanos. Tem 4 palavras. Uma das palavras é pecado, a outra é morte, a outra é vida e a quarta com ele. Hemos feito uma pesquisa observando que aproximadamente, dependendo da tradução, você vai achar 14 vezes o termo pecado, algumas 15, outros 16, outros 17. Cada um, dependendo da tradução, acharam a palavra morte, pecado. Esta palavra pecado está no aspecto positivo e negativo. Não esclareci isto ontem, mas quero esclarecer hoje. A palavra pecado, no sentido positivo, no sentido negativo. A palavra morte, no sentido positivo e também negativo. Por quê? Porque quando a Bíblia fala do pecado no aspecto negativo, é aquilo que nos escraviza, nos domina, nos subjuga. Mas en aspecto positivo é quando hemos vencido o pecado e o pecado já não tem poder ni domínio. Este é o aspecto positivo e o aspecto negativo. Também, de la mesma maneira, a palavra morte, no aspecto positivo e negativo. Negativo é quando pecamos, estamos mortos. Mas quando é positivo esta palavra morte, é quando hemos vencido o pecado e não nos domina, não estamos debaixo da morte. Então isto é importante quando você vai ler o capítulo 6 de Romanos, você deve prestar muita atenção quando fala sobre o aspecto positivo e quando fala o aspecto negativo. Quando está colocando nossa vida debaixo da morte como consequência do pecado, ou quando está colocando nossa vida na vitória sobre o pecado e sobre a morte, e como consequência e como resultado, quando estamos vitoriosos sobre o pecado e a morte, temos vida. E a única maneira de nós ter vida é estar em comunhão com Ele. Agora, simplesmente quero repetir, ou seja, aquilo que hemos visto ontem. Hemos visto três temas importantes, 3 temas. O tema número 1, lo que afirma Pablo en Romanos 6. El número 1 es: estamos mortos ao pecado. Esse é o tema número 1. Estamos mortos ao pecado. Hemos vencido o pecado. Mas quero esclarecer ou repetir essa palavra. Estamos mortos ao pecado por causa da obra de Cristo a nosso favor. E para isto precisamos fé. Eu não posso vencer o pecado. Eu não posso. Então, o tema número 1 que eu coloquei ontem é: estamos mortos. Lembre-se essa palavra, estamos. É afirmativo, progressivo e contínuo.
Vou repetir, porque isto está dentro do texto e quando vai estudar o texto tem que procurar que verbo é, se é um verbo passado, se é um verbo presente, é um verbo futuro, é um verbo contínuo. E Pablo está afirmando em um verbo contínuo, quer dizer que estamos, quer dizer, hemos morto e estamos mortos hoje, amanhã e cada dia. Somos victoriosos pela fé en la obra de Cristo. Y quiero me deter aquí. Vou tentar de poder explicar isto. Vou fazer um pequeno para que você possa imaginar. Vamos imaginar. Cristo. Nós. Existe um processo aproximadamente de 2000 anos. Esta obra tem um tempo, mas continua sendo vigente, não sei se se diz vigente, atual. Mas como pode se tornar efetivo? Hoje, por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo me dá o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo efeito que faz 2000 anos atrás. Quer dizer que 2000 anos aquela obra do Calvário não menguou. Continua com o mesmo poder, a mesma autoridade. Então, quem faz viva, poderosa a obra de Cristo? O Espírito Santo de Deus. E agradecemos a Deus. ¿Por quê? ¿Por qué agradecemos a Deus? Porque o Espírito Santo me transmite vida nova, poder, autoridade. Aqui em português diz autoridade, graça. E posso continuar a lista. Todo isto está na obra de Cristo aqui. Mas o Espírito Santo vai transmitir-me vida nova, poder, autoridade, graça do Senhor. O Espírito Santo está neste tempo, nesta hora, nesta maravilhosa graça do Senhor que me transmite a grande obra. O Espírito Santo, alguém procura o texto? João capítulo 16. Vem na minha memória esse texto agora. Capítulo 16. Versículo 14, 16, 14. Espera um pouquinho. Jesus está falando com seus discípulos. Aqui. En la última noche, antes de ir para o Calvário, e esse diálogo de Jesus com seus discípulos abrange capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 a oração. Olha, 5 capítulos de los 21 capítulos de Juan. La cuarta parte do Evangelho de João fala uma noite.
E após o capítulo 17, morte e ressurreição. Então, quase a metade do Evangelho de João fala 4 dias. 4 dias da vida de Jesus. E se você continuar ler bem, observando o que João diz, abrange não mais de 17 dias da vida de Jesus. E isto é muito fácil de pesquisar, porque João disse, e ao dia seguinte. Então você pode observar que João relata da vida de Jesus 17 dias, de los 3 anos e meio. Então o que vamos ler agora é o que acontece na última noite, e nessa última noite, Jesus vai falar 10 temas importantes, 10 temas, que nunca tinha falado, pelo menos não está registrado. Não está registrado. 10 temas. E um dos temas que Jesus vai falar, que nunca tinha falado, é sobre o Espírito Santo. Nunca falou com tanta profundidade, com tanta riqueza, sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito, a pessoa do Espírito, vários detalhes do Espírito Santo. E é a única vez na Bíblia onde o Espírito Santo é calificado como consolador. É mencionado 4 vezes, consolador. E esta palavra consolador, no Novo Testamento, aparece 5 vezes. 5 vezes. No Novo Testamento. 4 está no Evangelho de João na última noite. E é 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Ali não usa a palavra consolador, usa o termo, em espanhol diz abogado. E verdadeiramente essa palavra significa alguém que vem na minha defesa, para me defender. 5 vezes aparece a palavra consolador. Mas quando Jesus fala sobre o Espírito, fala no que vai ler o irmão agora, dentro da obra do Espírito, João capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Olha, 3 coisas está falando ali. Ontem falamos como estudar a Bíblia. Como poder pesquisar um tema principal na Bíblia. Olhar as palavras, juntar essas palavras, tirar uma conclusão do tema. E ali Jesus fala 3 verdades do Espírito. Esta é outra maneira de estudar a Bíblia. Você tem que ler e observar. E respeitar ponto, coma. E allí Jesus fala 3 coisas sobre o Espírito. Observe a primeira coisa que fala sobre o Espírito. Lê de novo, por favor. Ok, ali está a primeira coisa. Que vai fazer o Espírito? Que vai fazer o Espírito? Glorificará. Ok, a segunda coisa que fala. Ok. Então, o Espírito, ele vai glorificar. Aqui está o Espírito. Nos imaginamos aqui, o Espírito Santo. O Espírito. Vai glorificar. ¿A quién? A Cristo. ¿Y cómo ele vai glorificar? De novo a segunda frase. Todo lo que ele empezou em na obra, etc. Todo lo que eu fiz, todo lo que eu sou, ele vai tomar. Ele não vai se glorificar o Espírito a si mesmo. O Espírito vai glorificar a Cristo. E que é o que está fazendo em nós? Que é o que o Espírito Santo faz em nós? Glorificando a Cristo. Glorificando. E a última frase do texto. E vou no ar de anunciar. E vou? Vou no ar de anunciar.
Entonces Él va a anunciar. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo glorifica anunciando la obra que Cristo fez por nós. Então, por esto se torna vivo. Esto não é uma obra que não tem efeito, tem poder. Mas como se caracteriza essa obra de poder? Por meio do Espírito Santo. O Espírito torna viva, poderosa essa obra do Calvário. Espero que você possa me compreender dentro do meu pobre português, mas possa entender. Esse é o primeiro tema que Cristo, ou seja, que o texto de Mateus capítulo 6 está falando, é: nossa vida está morta. Sem a operação do Espírito, eu não posso morrer. Só pela fé em Cristo. O segundo tema que falamos ontem, é este, com Ele. A primeira é afirmativa: estou morto. O segundo tema: eu estou morto porque eu estou em comunhão com Ele. Senão não morro, estou com Ele. E hemos observado, por favor, não sei se vocês fizeram leitura do capítulo 6 e acharam quantas vezes usa o termo com Ele. Com Ele. Se lembra? Quantas vezes se encontraram no texto com Ele? Com Ele. Quantas vezes? 4 vezes? 8, 9, 6 vezes? 10. Imagina, de 4 a 10, de 4 a 9, quantas vezes? Olha, não se preocupe, tem que volver a ler, viu? Que tem que ler não uma, tem que ler 2, tem que ler 3, tem que ler 4, tem que ler 5, então tem que ler 10 vezes, 15 vezes para estudar um capítulo. E repetir, e repetir, e repetir. Então, imagina, com Ele. Por que eu sou vitorioso? Porque estou em comunhão com Ele. E ontem eu fiz essa reflexão, ou esse pensamento. Quanto de nós praticamos a comunhão com Ele? Porque se eu digo: irmão, você acredita que estar com Ele somos cristãos vitoriosos? Amém. Mas na prática diária, quanto você lê a Bíblia diariamente? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você se coloca na vontade de Deus para fazer a sua própria vontade? Então, quando começamos a fazer uma análise de nós mesmos, chegamos à conclusão que não nos dedicamos o suficiente para poder dizer: eu estou verdadeiramente com Ele. Eu estou mais ou menos, um pouquinho, mas não estou me dedicado totalmente à comunhão com Ele. E aí está o problema, porque não pratico a comunhão. Mas o segundo tema que falamos sobre Romanos capítulo 6, estar em comunhão com Ele. Então, primeiro, número 1, falamos sobre o tema. E o tema é: somos vitoriosos sobre o pecado. Temos vitória. Afirma Pablo que somos vitoriosos. Segundo, a vitória é porque estamos com Ele. O terceiro tema, vida. Então nós, ao ter comunhão com Ele, temos vida. A vida. E hemos falado lo que significa, falamos que significa a palavra vida. ¿Qué significa esa palabra vida? Zoe. Que implica vida além do natural. La vida espiritual, la vida eterna. E isto já falamos ontem. E também falamos, o quarto tema que falamos ontem é saber. Essa palavra saber. E falamos etimologicamente que significa essa palavra saber. Essa palavra saber
implica etimológicamente ter todo bem conhecido, está esclarecido na minha mente. Então Paulo diz, vocês sabem, está esclarecido na sua mente. Vocês são conscientes que vocês são vitoriosos. Sabemos. Pero no solamente esto dentro da práctica, no de la etimología de la palabra, sino na práctica. O saber me vai gerar em meu espírito fé. Alguém me falou ontem sobre esta palavra. Creo que você me falou, não me lembro, usou uma palavra certa em português. Saber é o que me genera, me dá fé, me deixa, produz fé. Eu sei a verdade e essa verdade vai produzir fé. E que diferença existe entre conhecer e fé? Conhecer e fé. Olha, eu conheço, mas quando eu levo a la prática a fé, entre o conhecimento e a fé está a sabedoria. Entre o conhecimento e a fé está a sabedoria. Porque eu tenho conhecimento, pratico, sou sábio. E quando pratico é porque eu tenho fé. ¿Entendeu isto? Vamos a explicarlo de aquí a algunos minutos cuando falemos sobre la palabra líder romano. Andad, vivamos. Ter o conhecimento não me califica como um crente espiritual. Esse conhecimento lo tenho na minha mente. Eu sou espiritual quando esse conhecimento vou trasladar a la vida prática e a Bíblia fala sobre sabedoria. Conhecimento, prática é sinônimo de sabedoria. Todos nós, algum conhecimento vamos adquirir nestes dias. Mas depois destes dias, eu tenho que praticar. E quando eu pratico, me torno sábio. E aí está a diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Deus nos conceda esta graça de trasladar esse conhecimento e trasladarlo a sabedoria a la vida prática. Porque você pergunta nas ruas, você sabe que Cristo veio para o mundo? Sim. Você sabe que existe um inferno? Sim. Você sabe que existe salvação? Sim. Pratica? Não. Então eles têm conhecimento, mas não sabedoria. Eles conhecem, mas não praticam. E aí está a grande diferença entre conhecer e ser sábio. Isto mais ou menos é o que falamos ontem. Eu desejaria fazer como uma pausa nesta manhã. E quero fazer uma pausa. para explicar lo que significa pecado y los efectos do pecado. ¿Qué es lo que significa ser pecado? Porque Pablo está falando en Romano, meu inimigo é o pecado. Não é meu inimigo que está fora de mim. Não, está dentro de mim, porque eu nasci com a natureza de pecado. Olha, você tem que saber isto bem, tem que ter esclarecido isto, muito bem esclarecido, e vou esclarecer mais quando entremos no capítulo 7. Porque no capítulo 7 Paulo fala sobre a lei. E a lei não é mala. O problema é que a lei vai me revelar quem eu sou. Se não existe lei, não sou pecador.
Mas quando la lei aparece meu pecado. E o problema não é a lei, o problema sou eu. Eu estou em pecado. E esto es lo que Pablo va a esclarecer. Capítulo 6, la victoria sobre el pecado en Cristo. Mas Deus, antes de Cristo, nos concedeu la ley. Pero la ley no me salva. La ley me revela quién eu sou. Eu sou pecador. La ley es boa, no es mala, es boa. Por ejemplo, um homem mata uma pessoa, ele é julgado conforme a la lei e ele é condenado à morte. La lei lo condena à morte. La pergunta é: qual é o problema? La lei ou o pecado? É o pecado. Ele foi quem cometeu aquele acto. Então a lei não é mala. É o pecado que ele cometeu que condena a ele. E isto é de la mesma maneira com nós. Quem nos condena? O pecado. A lei é boa, é gloriosa, mas vai me indicar quem eu sou. Por isto a lei não me salva. Quem me salva é Cristo, porque a lei vai me levar a Cristo. A lei não vai me levar para os céus. La ley va a me levar a Cristo. Para esto fue la ley, para me levar a Cristo. ¿Entendió esto? La ley no me salva, la ley me eleva para Cristo. Porque la ley va a me revelar que estoy perdido, que no tengo salvación, no tengo esperanza. Y entonces allí ven la gracia del Señor y entonces Él me liberta de mi propia condenación. Ok. Espero que você possa compreender isto. Então, vamos observar 1 de João, capítulo 3, simplesmente para ver o pecado. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que é o pecado? É a transgressão da lei. Vamos ler devagar, como fazemos sempre todos os textos. Sempre tem. Disciplínese a ler devagar, a ler pensando, a ler claramente. Ler claramente. Por favor. Todo aquele que pratica o pecado. Ok. Então, todo o que praticam o pecado, todos, que eles estão fazendo? Transgride a lei. Transgride. Ou seja, está ultrapassando a lei. E então, como consequência, ele recebe a justiça da lei. Não é a lei mala. Eu sou pecador. Por isso a lei me condena. Que mais diz? Porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado. E o problema qual é? O pecado. Qual é teu problema? O pecado. Qual é nosso problema? O pecado. Não é a lei. A lei não é o problema sou eu. Porque por natureza, quando você expirou o primeiro fôlego e começou a chorar como criança, você já nasceu em pecado. E então o que você tem que fazer? Lutar com você mesmo, com seu próprio pecado. E por isso Paulo fala, diz, não, você é vitorioso. Em quem? Em Cristo. Mas em Cristo, com Ele, você morre, é sepultado. Com Cristo, você ressuscita. Com Cristo, você vive para a glória de Deus. Com Cristo, você é libertado. Com Cristo, você é um homem, uma mulher usado por Deus. Mas com Cristo, você sozinho não pode. É pela fé. Alguma pergunta? Duas. Espera, lá. Pergunta.
No, repite, no te entendí. Quer dizer, a lei está enferma pela carne. O apóstolo fala em Romanos 8:3. 8:3. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Ok. Sí, aquí en español no dice enferma, fraca. Lee de nuevo portugués, lee de nuevo. Porquanto o que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Ok. Quiere decir que la ley es imposible que me eleve para la gloria. ¿Por qué? Porque estoy fraco, como dice en portugués, estoy doente, está enferma. Estoy enfermo. La ley no puede me salvar. La ley lo único que va a me revelar quién yo soy pecador. La ley no tiene otra función, me revelar quién yo soy. Estoy perdido. Mas en Cristo, sí, yo soy salvo. Por eso, porque yo soy débil, fraco, doente. Por esa causa la ley no puede me salvar. Y nunca fue dada la ley para me salvar, sino para me revelar quién yo soy. Estoy perdido. Esa es la función de la ley. No para me salvar. No sé si quedó esclarecido. Por causa de mi carne, por mi carne es imposible. La ley es así. Va a me revelar quién soy. Va a me revelar la santidad de Dios, la ley. Va a me revelar la santidad de la ley, la santidad de Dios. Va a revelarme el estado de pecado, el estado de perdido. Mas sí pode me salvar pela sua graça. O apóstolo Paulo não estaria querendo falar a respeito também do povo de Israel, que mesmo tendo a lei estava enfermo? Sim. Por causa das obras. Todo. Antes de Cristo e pós de Cristo, salvo pela fé. Salvo pela fé. Por eso dice la Biblia que ninguém se salvará pela práctica de la ley. Porque en algún mandamiento vamos a quebrantar. Y si quebrantamos un mandamiento, estamos perdidos. Salvo antes y pós de Cristo. Por eso Abraham fue justificado pela fé. Você queria dizer algo? É aquela expressão, aquela pergunta: pecamos porque somos pecadores? Ou somos pecadores porque pecamos? ¿Quién colocó primero, ovo? ¿Quién nació primero, ovo o a gallina? Sí. La pregunta, pecamos porque nací pecador. En esa naturaleza pecaminosa, pequé y practico pecado. Por eso David, ahora vamos a leer David, él dice que por naturaleza él nació en pecado. Él nació en pecado y por eso practica. Entonces todos hemos nacido en la naturaleza de pecado y por eso practicamos el pecado. Mas nunca podremos ser salvos por la ley, sino por la gracia. Por esta razón debe que vir primero la ley, después la gracia. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a me dar en cuenta que yo soy pecador sin la ley. Entonces, por causa de la ley, yo puedo olhar y decir, oh, la Biblia dice, no matarás, y maté. No cometerás adulterio, y adultero. Entonces, la ley revela mi miseria. Entonces, después que yo olho mi miseria, entonces ven la misericordia de Dios. Em tempos passados, o Senhor nos fez uma ilustração que para mim ficou como um divisor de águas. Você, escabelado, na frente do espelho. O espelho não pente o teu cabelo. O espelho mostra que você está escabelado. Então você precisa fazer isso. Okay. O Senhor usou isso como a função da lei. A lei mostra o teu estado, Sí. mas ela não
Ok, não pode mudar, não pode. Não tem autoridade, não tem poder para mudar. Mas quero esclarecer, irmão, que não vamos deixar de lado a lei. A lei vai me revelar que eu não posso ser salvo pela lei. Ok? Mas após de que eu sou salvo pela obra de Cristo e pela obra do Espírito Santo, olha o que estou dizendo. Eu sou salvo fundamentado na obra de Cristo. Ele morre e ressuscita por mim. Pero essa obra, o Espírito traz na minha vida, o que fiz ali no quadro. O Espírito traz essa obra de Cristo e me dá vida. Ok, eu nasci de novo. Mas agora, após de nascer de novo, posso praticar a lei. Não a lei para me salvar, a lei para me santificar. ¿Está difícil de comprender esto? Vamos a ver. La ley me eleva a Cristo. No posso. Ou seja, não posso praticar. Em Cristo tenho vida espiritual. E quem pratica a lei deve ter vida espiritual. Após de ser salvo, sim, posso praticar a lei. ¿Alguma dúvida? Estamos entrando num terreno complicado, mas é importante que você tenha bem esclarecido isto, porque você vai encontrar muitas doutrinas, pero esta é a doutrina de Romanos capítulo 5, 6, 7, 8. Esto é romano. Eu não posso me salvar pela lei, a lei me condena. En Cristo soy salvo y após de ser salvo paso a ser espiritual. Y após de ser espiritual practico la ley porque la ley es espiritual. Y quien practica la ley, los espirituales, no perdidos, no desviados, no el que está longe, aquel que nació de nuevo, aquel que tiene vida espiritual. Sí, Tiago, sí, certo? Olha, vou me adiantar um pouquinho, Romanos capítulo 7. Por favor, pergunte. Estamos aqui porque se você não pergunta aqui, que estamos aproveitando e que temos várias horas para estudar e tem que quedar esclarecido isto. Se não fica esclarecido, você perdeu tempo. E não quero que você venha e perda tempo, ainda que eu falo tão mal em português e ainda não esclarecer, fica ruim, né? Mas, por favor, Romanos capítulo 7, versículo 14, 7 e 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Tá, esse texto é claro. É claro. Depois vamos perguntar se era Paulo ou não era Paulo que estava sentindo esta experiência. Alguns dizem que é algo assim como tipologia. Não. Mas eu considero que era Paulo mesmo quem realmente estava vivendo isso. Mas vamos devagar. Vamos de novo. Porque bem sabemos. Sabemos bem. Que a lei é. Espera. Sabemos. ¿Se lembra essa palavra? Sabemos. Está esclarecido, está claro, está bem compreensível, entendível. Sabemos. Que sabemos? Sabemos que a lei é espiritual.
Ah, la ley es espiritual. La ley tiene una connotación espiritual. ¿Y qué más dice? Mas eu, todavia, sou carnal. Ah, eu ainda não sou espiritual, eu sou carnal. Então, como carnal, não posso praticar lo espiritual, porque eu tenho que deixar a carne para poder praticar a lei. E para poder praticar a lei, tenho que estar morto ao homem carnal. Devo estar crucificado com Cristo. A promessa de Cristo no Antigo Testamento era deixar de escrever em tábua de pedra para escrever nas tábuas do coração. Isso, sim. De pedra não penetra. O Espírito não penetra. Mas quando Cristo entra em nosso coração, é possível. Você escutou esse texto? A lei é espiritual. Então, para poder cumprir a lei, é preciso ser espiritual. Então, para me tornar espiritual, que preciso? Morir o velho homem, morir com Cristo, ressuscitar com Cristo, vivir com Cristo. Este é espiritual. E se eu não pratico minha morte com Cristo, ressurreição com Cristo, a vida em Cristo, nunca vou praticar a lei. Pero quero deixar bem claro, a lei não é para salvar-me. La ley es para llevarme a Cristo, y cuando acepto a Cristo, la ley se torna una práctica. La ley me condena, mas pela ley eu vou a los pés de Cristo. Y cuando estoy a los pés de Cristo, me torno espiritual, y cuando me torno espiritual, posso practicar la ley. Sí, Salvador, fala. Sim. Eu quero... Obrigado. Sim, irmão, fala. Partindo então, pastor, que a lei é espiritual, somos carnais, temos que evitar o pecado, mas como que nós podemos balizar assim, o que é o pecado? Tudo que me separa de Deus, Sim. o pecado nós podemos balizar através da lei o que é o pecado, o que não é, até onde é pecado e onde não é pecado. Vamos ler. Vamos entrar nesse tema agora. Todo lo que vou em contra de Deus, contra a vontade de Deus, é pecado. Todo lo que a Deus não lhe agrada é pecado. Todo lo que não glorifica a Deus é pecado. Todo lo que não honra a Deus é pecado. Vamos ir ao Salmo 51. 51. Vamos a leer los primeros 3 versículos. De nuevo, leemos. ¿Cómo leemos? Devagar. Pensando no texto. Porque en la medida que você lee devagar, vai pensando lo que dice. Y vamos a tener que leer varias veces para tirar varias cosas do texto. Ok. Entonces la primera cosa, la más simple, que vamos a hallar, es el pronome pessoal. ¿Entiende esa palabra? Pronome. ¿Sí? Pronome pessoal. Ok. Entonces vamos a ver el pronome pessoal. Por enquanto, o pronome pessoal. Vai. Compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Continua até o versículo 3. Lava-me
completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. ¿Acharon pronome? Você sabe lo que es un pronome, ¿no? Por empezar, acharon. Meu. ¿Cuántas veces aparece meu? Procure. Algunas más, otras menos. ¿Cuánto? 4, 5, 6, 7. Vamos a culpar la traducción de la Biblia. Vamos a culpar la traducción. Vamos a leer devagar, vamos a ir procurando estos pronombres. A José. A mí. Meu. Sí, meu. Por favor, vamos de nuevo. Compadece-te de mim, Mi, primero. ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas Mías. transgressões. Lava-me Lávame. completamente da minha iniquidade Mía. e purifica-me Me. Purifica. do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões Mías transgresiones. e o meu pecado Meu pecado. está sempre diante de Delante de mí. ¿Cuánto hallaron? Ali dio 9, mas como mínimo 7 veces. 7 veces como mínimo. Então, que verdade é o tiro desse texto? Lo que é uma verdadeira confissão e reconhecimento de meu pecado. Que eu tiro dali? A uma confissão de meu pecado. E não é como alguém em certa oportunidade me diz: irmão, eu quero te pedir perdão por aquilo que eu fiz tal dia, mas eu quero te dizer que não foi minha culpa. Eles me pegaram, me trouxeram e fui porque eles me levaram. Isso não é um verdadeiro reconhecimento de seu pecado, é uma excusa. Então, se você diz, não fiz porque alguém me levou, porque alguém me incitou, não, então você não está arrependido. O verdadeiro arrependido de seu pecado, ele reconhece, eu pequei. E quero te dizer uma coisa, o ser humano é duro para reconhecer e dizer, é pecado. É pecado. E essa expressão é pecado. ¿Te lembra que falamos sobre isto? 11 vezes aparece na Bíblia. 11. É pecado. É pecado. É pecado. Mas quem foi que disse é pecado? Acán. E por que disse? Foi descoberto. Não porque estava arrependido. ¿Quién más dice pecado? Saúl. ¿Por qué? Fue descubierto. David fue descubierto. Pecado. ¿Quién más faló pecado? Faraón fue descubierto en medio de la justicia de Dios. Pecado. Pecado. La gran Judas. Pecado. Todos dijeron, pecado. No porque estaban arrepentidos, es porque fueron descubiertos sus pecados. Y mucho na iglesia dice, pecado, após de ser descubierto. No porque estaban arrepentidos. Entonces, esa es la primera declaración. Ainda no comenzamos a estudar, solo estamos olhando algumas coisinhas dentro do texto, ok? Estamos olhando nada más o texto.
Así es como se estudia la Biblia, mi hermano. No tengo otra. Si você quer ensinar verdaderamente la Biblia, tem que hacer eso. Ahora vamos a hacer una segunda observación. Vamos a observar dentro de esos 3 versículos cómo califica David o pecado. ¿Cómo califica o pecado? ¿Cuál es un nombre que David da ao pecado? Lee de nuevo, devagar, siempre devagar, pensando y observando esto. ¿Ok? Vamos de nuevo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Espera. ¿Cómo califica o pecado ali? Transgressões. Interesante, ¿eh? ¿Qué significa la palabra transgressões? Ok. Transgredir los límites. Los límites. Quiere decir que vou mais além do limite. Então, o pecado que é? Transgressão. Ir mais além dos limites. Ok, ultrapassar, obrigado. Ultrapassar os limites. Então, quer dizer que ele ultrapassou os limites. Isso é pecado. Então, ele califica como transgressão. ¿Qué más? ¿Qué más? Lava-me completamente da minha iniquidade. O segundo termo, iniquidade. Segundo término do pecado, iniquidade. Es una palabra compuesta, se dice en español, no sé cómo dice en portugués. Compuesta. Iniquidad. Y ese termo in puede ser traducido an o in, es lo mismo. Y por eso de ahí viene la palabra anticristo. Quiere decir contra. In o an es contra. ¿Contra qué? Contra la equidad, el equilibrio. Entonces estoy en contra de todas las cosas equilibradas que ven da parte de Dios. Es todo lo que voy a quebrar, voy a quebrantar. Eso es la iniquidad. Quebrantar todo lo que tiene equilibrio espiritual. Continúa. E purifica-me do meu pecado. Ahorita es tercera. ¿Cuál era la primera? Transgressões. Segunda. Iniquidade. Tercero. Purificar. No. Purificar meu pecado. 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 3 termos. 3. ¿Y qué significa la palabra pecado? Es un teólogo, ¿eh? Es un teólogo. Errar o algo. Cuando pecamos. ¿Y de dónde viene esa palabra? ¿De dónde tiraron esa palabra? Esa palabra, vamos a ver cómo puedo traducir. Los romanos practicaban flecha. Y cuando ellos no daban lo blanco, desviaba, eso usaban la palabra, pecó, erró o blanco. O algo, obrigado, o algo. Entonces, erró, no deu, no, blanco. Mas dá a conotação de quem está tentando acertar. Sí, E não daquele que está atirando fora do alvo. exacto, sí. O pecado por falta, sem condições, fraqueza, etc. Ou pecado voluntário, decidido a não acertar o alvo. E Paulo, reconhecendo a sua defesa, ele fala: prossigo para o alvo. Esto. Y el problema de ellos son los fariseos. El problema son los fariseos, que ellos estaban tentando de llegar a, ¿cómo es la palabra? Algo. Tentando llegar, mas no llegaban.
No llegaba. ¿Por qué? Porque confiaban en sí mismo. Confiaban en sus obras. Entonces él siempre erraba, porque estaban confiando en sí mismo. Y esto él les erraba. Entonces esto es muy claro para un fariseo. Para un fariseo que él erraba, siempre, continuamente. Entonces cuando yo quiero practicar la ley y me salvar por la ley, estoy perdido. Nunca voy a dar no branco. Nunca voy a pegar no lugar cierto. Nunca. Ok, esas son las 3 veces. 3 veces. Ya tiramos todo de ali, no tem mais nada. Pastor Rodolfo, uma pergunta. Voltando ali ao significado da palavra transgressão, Sim. que é ir além, não estaria ligado ao que o diabo diz ali, Isaías 14 e Ezequiel 28, Isaías 14, né? Subirei, irei além, serei semelhante ao Altíssimo. Não está esse sentimento de querer ser mais, ultrapassar o limite, está certo? Sim, porque ele tinha um limite. Todo ser humano e toda criação tem limite. E quando ultrapassa, seja o que for, não só pecar, o orgulho, a soberbia, os de Coré queriam deixar de tocar para ser os guias, os pregadores, eles ultrapassaram os limites. Vamos lá, começaram a surgir perguntas, Eu gostaria de pedir para quem for fazer uma pergunta ficar de pé e falar, porque aqui no fundo a gente não escuta direito. Pode ser? Observado, ok, obrigado. Voltamos a Isaías 51. Obrigado. Imagina, de manhã já está assim, então imagina à noite. Escuta. Vamos tirar alguma coisa ali dentro do Salmo 51? Tem alguma coisa mais? Você acredita? Tem mais? Tem mais. E vou remarcar onde lo que tem. Pequé. Reconheço o meu pecado, por isso uso o pronome pessoal. Ele pecou. E que ficaria para nós agora? Não sei se entendeu a pergunta. Reconhece que pecou, porque usa o pronome pessoal. E reconhece que usou 3 vezes, 3 termos, o que significa o pecado. Transgressão, pecado e iniquidade. E agora, que faço? Procurar, pedir a misericórdia de Deus. Lemos de novo? Vamos. No, continúa, del 1 al 3, de nuevo, hay que leer 10 veces, 50 veces. Tem que leer y tirar cosas. Compadece-te de mim, ó Deus. Ah, ok, ¿qué está pidiendo ahora? Compasión. Compasión. ¿Qué más? Segundo a tua benignidade. Ah, ele reconhece que ele é benigno e o único quem pode perdoar ele é ele. Então compadece-te de mim. E segundo a multidão das tuas misericórdias. Ah, olha, aqui tem outra coisa mais. Não só do salmista, sino que o salmista reconhece quem é Deus. É Deus de compaixão, é Deus de misericórdia, é Deus de bondade. Então posso tirar 2 coisas grandes. Quem é Deus e quem sou? Eu preciso de Ele. Então Ele pede para que Ele tenha sua ação favorável em meu favor. Pediu, que Ele pediu 2 coisas. Compadece-te, Sim. segundo a tua benignidade. Segundo a benignidade, reconhece quem é Deus. E segundo a multidão das tuas misericórdias. Ah, Ele é Deus de misericórdia. Então eu preciso da misericórdia de Deus. Continua. Apaga as minhas transgressões. Ah, é o único quem pode perdoar. Apaga minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ok. Deixamos de lado. Deixamos por enquanto ali. Vamos ver. Isto é uma introdução ao Salmo. Agora vamos entrar a estudar o Salmo.
Vamos a observar los detalles do Salmo. E os detalhes do Salmo é o homem em pecado. E isto é o que Pablo diz: somos triunfadores sobre o pecado. Então vamos observar, irmãos. Vamos observar no Salmo 51. 7 ou 8 coisas que o salmista pede para Deus, para que Deus purifique, que Deus lave, que Deus tenha misericórdia. Então vamos a começar do versículo 4 até o versículo 8. 4, 5, 6, 7 e 8. Então vamos fazer uma só observação, uma só. Que é o que está pedindo Davi a Deus? Que é o que está pedindo Davi a Deus? Que ele perdeu. Vou repetir. Que está pedindo Davi a Deus? Mas que ele perdeu por causa do pecado. Ele perdeu por causa do pecado. E que ele precisa recuperar, restaurar aquelas coisas perdidas. E o pecado nos leva a perder muita coisa e coisas grandes e poderosas. Versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Oh, deixa-me ali. Então, meu pecado, contra quem é? Contra Deus. Meu pecado é contra Deus. Então, minha primeira coisa que eu perdi é a comunhão com Deus. O pecado me separa de Deus. Eu não posso ocultar. Davi tentou de ocultar. Acã tentou de ocultar. E muitos outros tentaram de ocultar. Pero em seu interior eles eram conscientes. Deus, eu pequei. E como resultado, me separei de Deus. Exemplo. Gênesis 2. Adão e Eva. Por primeira vez, eles tiveram medo. E o medo é resultado do pecado. Por isso eles fugiram e como diz a palavra, esconderam. Se esconderam. Então, o que está reconhecendo Davi? Que eu pequei contra ti. Aunque o pecado de ele não seria contra Deus, sino contra aquele matrimônio. A quem ele mandou a matar. E aquela mulher que tuvo que subjugar. Mas realmente todo pecado, não se esqueça, todo pecado é contra Deus. Contra Deus. Então, número 1, o pecado é contra Deus. Segundo, que é o que é o pecado? Vamos ir mais rápido. Vamos ler, por favor. No versículo 7. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Qual é a segunda coisa que perdeu Davi? A pureza. Por isso, purifica-me. Eu agora estou sujo perante ti. O pecado me leva a me separar, mas o pecado me leva a estar sujo. Por isso pide, purifica-me. Observe que detrás de cada reconhecimento que Davi faz, ele pede uma ação de Deus. Entende essa palavra? Uma ação, uma coisa favorável. Ele reconhece seu pecado, mas pede a Deus, Deus,
extiende esta. Abençoa-me, concede-me, tem misericórdia. Pero por esto ele é o pronome pessoal, ele reconhece seu pecado. Aquele que não reconhece o pecado, nunca vai receber perdão. Por eso o pecado, es lo que está falando Romanos 6. Ese es o pecado. O pecado me leva a pecar contra Deus. O pecado me faz estar sujo perante Deus. Eu preciso a misericórdia, a bondade de Deus. Por isso Davi pede misericórdia. Vamos a continuar para o outro. Outra coisa que Davi também tinha perdido. No versículo 7 diz, purifícame. E como diz a segunda parte do versículo 7? Ficarei limpo. La outra. Lava-me. Ok. Considero que estas duas coisas são a mesma. Por isso diz, purifícame e lava-me. Por quê? Porque eu estou manchado. Estou manchado perante ti. Agora, a terceira coisa. Versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Ok, esta é a terceira coisa que perdeu Davi. El júbilo e a alegria. Ele perdeu a alegria, o gozo, essa alegria. Olha, é extraordinária a alegria do povo de Israel. O povo de Israel é um povo muito alegre. Muito alegre. E então diz, faz-me ouvir, quero ouvir essa alegria, quero experimentar. Olha, o homem, a mulher que está em pecado, ele não é feliz, ele não é alegre, ele não desfruta. Então o terceiro problema de Davi é que não tinha alegria, tinha perdido esta alegria. Isso é pecado. Eso es lo que el hermano preguntó. ¿Qué es el pecado? Allí está o resultado del pecado. Contra Dios, manchado, sujo. Tercero, hazme oír esa alegría, ese gozo que tengo perdido. ¿Qué más? Tem outra coisa mais. Tem algo mais. No mismo versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. O que você pensa disto? Sabe o que eu penso? Em muitos casos, não em todos, que em certa enfermidade ou doenças é resultado do pecado. Então, enquanto a pessoa continua guardando, encobrindo seu pecado, nunca vai ser curado. Então, por isso Davi, pecou contra Deus. Segunda coisa, estava manchado, sujo. Ele perdeu a alegria, não tinha gozo, não tinha a alegria de viver, a alegria do cântico. E quarto, ele estava doente. E vou contar uma experiência. Havia um homem que estava muito doente. E levava para os médicos durante muito tempo. E ele não achava nada, os médicos não achavam nada. Ele estava são, não tinha nenhum problema. Mas ele estava sem, como se diz assim, curvado, suas mãos estavam se paralisando, não podia pegar nada e estava ali ficando como um velho. Seu cabelo começou a ficar branco, ele era novo, branco, e já quase não podia falar, e faziam todos os estudos e nada. Não havia resultado. Então um dia, estando no culto, ele pegou um grito e ele disse: não aguento mais, eu tenho que confessar meu pecado.
Não aguento mais, eu devo confessar meu pecado. E então ele confessou seu pecado, se arrepentiu e Deus alcançou misericórdia para ele. E no momento Deus curou a ele e nunca mais voltou essa doença. Tantos meses e meses procurando, onde está o problema? O problema era o pecado. Não estou dizendo que toda doença é pecado. Não. Há consequência do pecado. Muitas vezes é o resultado de doença física. E então ali está o problema, aí está o problema. Então confessou seu pecado e Deus alcançou misericórdia. Ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a pureza, ele perdeu a alegria e o gozo, ele perdeu a saúde. Todo isto perdemos, tudo perdemos. Eso es pecado. Y esto es lo que Pablo está falando. A minha natureza de pecado me faz perder todos estes privilégios. Mas vamos ler um versículo chave, que para mim é um versículo muito importante dentro do texto. Dentro do texto, para mim é muito importante. No versículo 10. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Lê de novo, me desculpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Aquilo que chegou David a pedir. Lemos de novo. Cria em mim, ó Deus. Versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Você sabe que no Antigo Testamento, ninguém era cheio do Espírito. O Espírito pegava alguém, usava e se retirava. No caso de Sansão, tomava Sansão, usava ele, se retirava. Pero existen dois casos no Antigo Testamento. Dois. Que o Espírito de Deus veio na vida da pessoa e ficou. Isto é extraordinário. Isto está dentro da soberana vontade de Deus. Deus permitiu que em duas pessoas o Espírito esteja nas pessoas. E são dois personagens importantes dentro do grande plano de Deus. E um deles é David. No capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 14, anótelo por ali, e ali o Espírito de Deus entrou na vida de David. E o outro exemplo em quem entrou e nunca saiu e que permaneceu em ele é João o Batista. Quando o anjo do Senhor fala para Zacarias que ele seria cheio do Espírito do ventre da mãe. E permanentemente seu ministério foi um homem cheio do Espírito. Os únicos dois do Antigo Testamento. Porque João Batista pertence ao Antigo Testamento. Após a morte de Cristo, sim, é o Novo Testamento. Únicas duas pessoas. E agora que pede David? Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito. Não me retire teu Espírito. Por que causa poderia se retirar o Espírito? Por causa do pecado, de lo que está falando neste salmo. Por causa do pecado.
Olha, eu conheci um pastor muito usado por Deus, muito usado. Eles pregavam em estádios. Muitas pessoas se convertiam, se curavam, eram libertadas. Pero ele um dia me falou, me levou ao lado e me disse, por favor, ora por mim. Ele me disse, ora por mim. Aqueles dias já não voltam mais. Aqueles dias já não são os mesmos. Ele considerava que o problema de ele, por lo qual o Espírito não usava mais a ele, era orgulho. Orgulho. La soberbia. El orgulho de considerar-me importante porque Deus curava, Deus libertava, me levou a que o Espírito de Deus se retirara de mim. E ele me disse, ora para que eu possa voltar a esses dias gloriosos. Ele já partiu com o Senhor, pero considero que nunca mais voltaram esses dias. O problema do orgulho, não retire. O problema de Davi, o pecado de adultério, o pecado. Esto es pecado. Eso es lo que está falando Paulo en Romanos capítulo 6. Eu não posso vencer o pecado. E o pecado me leva a ser um miserável. Por isso Davi, no início do capítulo 51, ele pede, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Vamos colocar-nos em pé para orar. Sim. Uma pergunta aqui nesse texto que nós estamos lendo, nós estamos falando da confissão e do arrependimento de Davi, né? E aí eu queria que o senhor esclarecesse para nós aquele texto lá de Isaías 59:2, que diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, Sim. e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. É assim? Está esclarecido, né? Separação entre nós e Deus. Eu não vou dizer que alguém estará em pecado, não. Deus me guarde. Mas cuidado com o orgulho. Cuidado com acreditar. Eu posso pregar. Eu prego, as almas se convertem. Os doentes são curados. Sem a misericórdia de Deus, você não é nada. Sem a graça de Deus, você não é nada. Nada de nada. Só pela misericórdia de Deus você está em pé nesta manhã aqui. Só pela misericórdia. Porque um dia Deus nos perdoou, nos aceitou e fez de nós um instrumento nas suas mãos. Querido Deus, Amaramaxabarabacan. Louvado seja teu nome. Senhor, obrigado porque tu tens vencido o pecado. Tu tens vencido, Deus, o pecado. Aleluia. Em teu nome tem vitória sobre o pecado. Oh, glorioso e maravilhoso Deus, Deus eterno, Pai de misericórdia, glorifica em nossas vidas teu nome, aleluia, Deus, maravilhoso e eterno Deus. Oh, querido Pai, eu quero olhar pela fé aquela obra de Cristo que venceu, aquele que ressuscitou e triunfou sobre o pecado.
Senhor, torna-nos crentes vitoriosos. Vitorioso com aquelas batalhas, com aquelas lutas do orgulho, a soberbia. Senhor, a falta de perdão. Senhor, o ciúme, a inveja, todo pecado da emoção da mente. Possa, Deus, glorificar teu nome, Deus. Oh, glória, glória, sadio, Deus. Obrigado por ter nos escolhido, Deus. Obrigado por ter-nos nesta manhã aqui. Obrigado por ter nos salvado e feito de nós um instrumento nas tuas mãos. Eu te agradeço, Deus. Louvamos teu nome, Deus glorioso. Aleluia. Meu Deus, me guarda em santidade, me guarda em pureza, me guarda em teu temor e na tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Glórias a ti, ó Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O que vamos fazer agora é... Tem alguém alguma pergunta? Não pude te escutar. Não pude te escutar. Considero que o texto, quando diz, poderia alguém ler o texto? Hebreus 12, ali. Tem uma palavra ali. Creo que 12, 14, né? Dieciséis. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Lê de novo, por favor, versículo 17. Tem uma palavra em espanhol que quero ver qual é que tem em português. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Ok, não achou lugar aqui. Não achou lugar. Se finalizou o tempo. Isso significa finalizou o tempo. Ele tinha oportunidade, mas chegou tarde demais. Chegou tarde demais. Olhe o que disse no início: profano. É um pecador consciente. Não é inconsciente, ele é consciente. Ele pecou conscientemente, mas no tempo se finalizou, findou para ele. Mas não tinha oportunidade. Aunque ainda após procurou com lágrimas, mas já era tarde demais. Essa é a ideia que o texto dá. Já não tem mais oportunidade. Procura com lágrimas, procura, mas já não mais. Por isto, irmão, não é quando eu decido, é quando Deus chama. Não é quando eu quero, é quando Deus quer. Então devo me arrepender,
quando Deus determina e não quando eu determine. Aproveitando a pergunta do colega, seria correto aplicarmos a palavra remorso nesse caso? Que ele teve um remorso, não um verdadeiro arrependimento, embora tenha passado esse lapso de tempo, seria mais um remorso do que propriamente um arrependimento sincero? Seria um pouco difícil para mim, mas poderia ser, né? Poderia ser. Mais que um arrependimento, por exemplo, Judas também, quando ele jogou as moedas, ele era não era um arrependimento, era a palavra que tu usa, remorso. Sim, você queria dizer algo? Era exatamente nesse quesito que o colega agora pergunta, que eu ia salientar antes a questão de Davi. A oração de Davi, logicamente, foi depois que ele pecou. Mas ainda estava num período que não imaginamos quanto tempo foi, que o Espírito ainda não tinha se retirado dele. Ele já tinha perdido o coração, pediu para criar e tal. Mas quando ele pede, não retires de mim o teu Espírito, nós constatamos que depois que ele pecou, o Espírito de Deus, ficou mais um pouquinho ali aguardando para ver se ele se arrependia. O que não aconteceu com Isaú. Davi aproveitou aquele momento imediato daquela ação do Espírito Santo frente ao seu pecado e logo confessou e pediu perdão. Isaú foi deixando. Sim, Isaú deixou longos anos, mas quando vem o profeta Natã para trazer aquele exemplo, um homem tinha muitas ovelhas, um tinha ovelhinha, e ele disse, esse homem é digno de morte. Então o profeta disse, esse homem eres tu. E quando disse, eres tu, imediatamente ele reconhece e diz, eu pequei. E ali começa a jejuar e começa a fazer todos os ritos de um verdadeiro arrependido. Imediatamente. Por isso ele pede, não retire. No caso de Saul, não, levou tempo. Sim. Seria errado interpretar a questão do Davi, pedir a Deus que não retirasse o espírito dele, avaliando a vida, pois Davi se sentia um homem afastado de Deus e queria tempo para se restabelecer e se erguer novamente. Sim, claro, com certeza. Deus perdoa e ele pede. E é interessante lo que me admira, né? Que Davi continuava dentro do plano de Deus, aunque a justiça de Deus chegou a ele, porque ele matou a uma pessoa, mas ele perdeu 4 filhos. Por isso diz ele, aquele homem deve pagar quadruplicado. E ele se julgou a si mesmo, pagou com 4 filhos. Pero lo que me chama poderosamente a atenção, que David organizou, ¿está correcta a palavra organizar? O serviço sacerdotal. Ele colocou por grupo para ministrar o sacerdócio. E quando chegamos a Lucas, no capítulo 1, Zacarías administrou conforme a ordem que David tinha deixado. E quanto durou essa ordem? 1000 anos. 1000 anos. Ainda se fazia o que Davi deixou organizado. Então, realmente, Deus teve misericórdia e usou a ele nessa capacidade. Irmão. Pastor, então dentro da colocação do outro colega lá sobre o remorso, ou sobre o momento do choro, a colocação não tem nada a ver, é o tempo. Ele falou que devia ser o momento do arrependimento, o choro, é o momento. Ele falou sobre remorso, mas o senhor colocou sobre tempo. Então, está mostrando ali que o tempo, que na verdade roubou a bênção de Saul, porque ele ficou prolongando, se procurando, se errando contra Deus, é isso? Não faz sentido porque não se arrependeu naquele momento. É o tempo em si que o levou. Sim, esse é o problema, o tempo, né? E já Deus tinha dado tempo. E Deus sempre, o ser humano, coloca tempo, porque estamos limitados ao tempo.
Pastor Rodolfo, só para... Eu acredito que Esaú não conseguiu se arrepender. Dentro do que eu entendo do texto, não é que ele não se arrependesse, porque o arrependimento, nós aprendemos aqui, é uma obra extraordinária que vem do Espírito Santo de Deus numa ação divina. Então as duas coisas eu acredito que estão ligadas. Acabou o tempo e ele não alcançou o arrependimento que Deus tinha passado a oportunidade dele e não aproveitou. Eu entendi assim. Sim, finalizou o tempo, não deu. Deus não concedeu. Já perdeu o tempo. Fala, tem dois mais, vamos deixar a pergunta? Continuamos? Ok, continuamos, vamos. Pastor Rodolfo, se nós olhar lá em Gênesis capítulo 25 e 23, o próprio Deus já tinha dito que o menor serviria o maior. Sim. Então aqui Deus já tem determinado. Na realidade, o menor seria o maior. Fica, tá bom. Esclarecido. Espera, lá, outra pergunta. Pastor Rodolfo, a respeito do que o pastor Paulo falou, eu lembro que o comentário da lei que disse que o Davi ficou mais ou menos 1 ano buscando arrependimento, se consagrando. O fato dele estar doente, né? Está enfermo. Pelo estudo diz que ficou mais ou menos 1 ano se tratando, buscando misericórdia e perdão. E sim, você deve ser consciente, né, que Deus permite, Ele governa todas as coisas. Se olháramos hoje cientificamente, alguém poderia dizer, olha, você, Davi, tem problema porque ele disse dos ossos. Tinha problema nos ossos. Então você, Davi, está doente assim por causa que você estava nas covas. E lá no Oriente é muito frio à noite, muito frio. Então você está pagando o resultado daqueles frios. Mas detrás de todo isto era Deus disciplinando-lo a ele. E em Hebreus diz, a quem Deus ama, disciplina. Então Deus estava disciplinando a Davi para seu arrependimento e para que se cumpra seu plano. Porque Deus pactou com Davi, E o pacto que Deus fez com Davi é para o milênio, E este é um dos gloriosos pactos que Deus fez com Israel a través de Davi, e que o reinado do milênio vendria após do arrebatamento da igreja. Este é algo inquebrantável. Quando Deus pacta com o homem, Deus não quebranta. Sim. Pastor, e aí retornando um pouco ontem, naquela questão, voltando um pouco ontem naquela questão do cristão que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, até onde vem a questão do tempo de Deus para aquela pessoa e o arrependimento? Por que eu lhe pergunto isso? Porque muitas vezes a gente trabalha com pessoas, fala, anuncia, prega, e parece que nunca toma um propósito. Daí quando vê, a pessoa toma um propósito, chegou o tempo de Deus para ela, ou chegou o tempo de Deus para a igreja, chegou o tempo de Deus da promessa, para esse lugar ser cumprido. Então, onde vem o tempo de Deus e a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é bem simples, é pregar, é anunciar. Agora, Deus faz quando Ele determina, dentro da sua vontade, do seu plano. Pode ser hoje ou pode ser amanhã, mas eu tenho que pregar, porque a única maneira é que Deus me revele o tempo, mas Deus não me revela, então eu tenho que pregar. Por isso a Bíblia diz que devo pregar a todo mundo, não? E o tempo de Deus en esto não posso te dizer porque eu não conheço os tempos de Deus, mas posso conhecer os tempos de Deus revelando dentro do plano. Se eu quero te fazer uma colocação. Deus retirou a glória de Israel. Se Deus me permite, quero falar algo de esto esta noite no culto. Deus retirou a glória de Israel. E não regressou mais. Só regressou em Cristo e rejeitaram a Cristo. Mas Deus deu tempo a los gentios.
Mas um dia vai se finalizar o tempo dos gentios. E na misericórdia, a glória de Deus retorna por segunda vez. Ou seria terceira. Tabernáculo, Cristo e terceira vez presença de Deus para Israel. E por causa da glória de Deus, ali vem o arrependimento. Se a glória de Deus não está, não existe arrependimento. Se a presença de Deus não está em nossos cultos, tampouco existe arrependimento. Se a presença de Deus não está em nossas vidas, não existe arrependimento. Por isso Israel rejeitou. Jesus, quando entrou a Jerusalém, ele disse: quantas vezes quise ajuntar, mas não quisiste. Essa expressão é importante. Sempre rejeitaste. E que era? O tempo de Deus. Era o tempo de Deus. Aceita? Não, rejeitaram. Então, por causa de esto, Israel perdeu um grandíssimo privilégio. E qual é o privilégio que perdeu Israel? De ser a noiva de Jesus. E nos concede a nós de ser parte da noiva de Jesus e que um dia seremos arrebatados e desfrutaremos das bênçãos, da glória e das recompensas gloriosas que Deus tem preparado. Mas quem deveria ter sido isto? Israel. Pero Israel rejeitou. Era o tempo de Deus. Por isso, biblicamente posso dizer mais ou menos quando é o tempo de Deus. Mas especificamente uma cidade, um bairro, não posso te dizer, porque não sei quais são seus planos. Mas na Bíblia, sim. Considero que nesse aspecto Deus sempre dá oportunidade a todos. Agora, quanto tempo de oportunidade para um, quanto para outro, não sei. Mas vem à minha memória um texto, se alguém pode me ajudar. Esse texto onde Jesus disse: Capernaum, eres elevada hasta os mesmos céus e desce até o inferno. Capernaum, você é elevada hasta os céus e vas a descer até o inferno. E a pergunta, por que Capernaum é elevada hasta os céus e vai ser julgada até o mesmo inferno? Por quê? Porque Capernaum foi a cidade que mais milagre viu de Jesus. Capernaum experimentou grandes milagres. É Cafarnaum, obrigado, diz Capernaum castelhano. Cafarnaum. É mais milagre que a cidade viu. Jesus deu os mais grandes discursos em Cafarnaum. Estava o homem mais grande de fé em Cafarnaum. E disse: era elevado hasta os céus. Esse grande privilégio de ter o homem mais grande de fé, de los milagres do mensagem. Mas Cafarnaum não aceitou, rejeitou. Mas era descendida até o mesmo inferno. Então Deus vai julgar conforme a las oportunidades. Porque isso Deus vai avaliar. Quantas oportunidades, quantos milagres, quantas bênçãos as pessoas experimentaram, vieram a presença de Deus nas suas vidas. E Deus julga também conforme a la cidade, conforme ao indivíduo e conforme ao seu plano. Isto é grandes mistérios, terríveis mistérios. Mas algumas coisas podemos tirar através dessa escritura. Nesse caso, Cafarnaum, um grande privilégio. Lamentavelmente, não aproveitou. Jorge, sim. Última, é? Na verdade, eu já tinha pedido para fazer um tempinho. Sim, não, desculpa, me perdoa. Eu costumo dizer assim, em relação a essa questão de Davi, por exemplo, o pecado está ligado à nossa natureza. Sim. E Deus vai chamar Davi do homem segundo o seu coração, nós vamos ver a Bíblia, né? Eu vejo assim, que o coração de Davi, tá? Ele não era um coração quebrantado, era um coração que, mesmo no pecado extremo, ele sabia do seu pecado, da consequência do pecado que estava, mesmo com tudo que ele fez, porque Davi foi malandro em tudo que fez, né? Ele premeditou, fez todas as coisas.
Mas, por exemplo, assim, ó, eu observo ali ó, aquela oportunidade da ação de Deus, tá? E a pessoa aproveitar ela. Por exemplo, nós estamos falando aí no caso de Esaú lá. Tá? Esaú até não foi em relação ao pecado, e sim o direito da linhagem, da bênção, né? Que dá para se entender em Hebreus ali. Entendo eu. Mas a questão, por exemplo, assim, ó, Deus rejeitou Saul. O pecado de Saul era um pecado insignificante em relação ao pecado de Davi. Porque o pecado de Saul estava ali diante dele, né? Saul poderia ter dito para Samuel: Samuel, intercede a Deus por mim, e eu vou matar os bois, eu vou matar o rei que está aqui, eu vou fazer, e volto aqui e faço o meu conserto. Mas Saul não tinha preocupação com o pecado. Ele disse: tá, Samuel, eu pequei, mas faz o seguinte, vem de honra diante do povo agora. Ele não, pecado para ele é aquela coisa que não tem problema. Mas Davi não. Pecado para Davi, ele adoeceu e ele sabia que ele estava doente. Então, Deus, nessa particularidade, né, eu acredito que esse texto que Deus tem dado para ele, né, e até isso em relação a nós, porque hoje, e depois até à tarde, eu gostaria de fazer a pergunta, quando nós seguimos o pecado, entre aspas, né? Por exemplo, assim, ó, o que é pecado hoje? O evangelista fez ontem essa pergunta e eu senti, né? O que é pecado hoje? Por não andarmos, ou não de forma genérica, né? Mas pelo povo de Deus, já não andar em espírito, já não andar tão separado do mundo, perdeu a noção do que é pecado. E aí o pecado hoje já não traz mais essa doença, já não traz mais esse mal, já não é essa transgressão, já não é essa iniquidade, já não é mais essa enfermidade. Por quê? Porque a pessoa ela já não tem aquele nível de pureza suficiente para sentir isso. Então assim, ó, né? Já no caso de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Tá? A Bíblia vai falar também no discípulo traidor ali, Judas, uma lei que estava no coração dele, porém o coração de Davi era segundo o coração de Deus. E Deus não vai falar isso de balde, né? Deus não, porque mesmo em pecado ele tinha consciência. Então assim, pastor, eu só deixar essa questão porque eu acredito que Deus não tem uns prediletos, né? Deus não tem uns melhorzinho, mais próximo do peito também, não. Deus colocou a todos debaixo do pecado, como Romanos vai dizer, né? Nos liberou a todos para usar com todos da sua graça, da sua bondade, do perdão. Então assim, ó, aquele que aceita a oportunidade, aquele que recebe, aquele que atende para a oportunidade, Deus vai agir com misericórdia. Né? Porque em relação a isso, até o problema não é nem tanto o pecado, mas sim a pessoa aceitar, tá? E se colocar diante de Deus. Eu acho, não sei se me fiz entender. Comprendido, comprendido. Y ese es el tema, eso es lo que estamos hablando. Aprovechar o no aprovechar la oportunidad. Dios nos da a todos oportunidades para nos arrepentir.